Na cultura contemporânea que nós vivemos, nós temos visto o incentivo à autonomia. A autonomia do indivíduo, a vontade própria do sujeito, e assim cada um caminha segundo a sua própria percepção e compreensão das coisas. Vemos como as lideranças são questionadas, sejam elas das instituições, sejam elas dentro do ambiente familiar. Não tem sido difícil nos nossos dias ver jovens partindo para cima de professores e agredindo-os, e com isso nós temos visto professores cada vez mais adoecidos diante de um quadro estressante onde o ambiente de ensino, em lugar de se tornar um lugar prazeroso, tem se tornado para alguns um lugar de temor, de medo, de incerteza. Isso se deve à crise de autoridade que não é de agora, vem já se propagando e se arrastando ao longo dos anos. O mundo que nós vivemos valoriza então essa individualidade. E aí nós temos nesse momento um congresso que discute uma lei que, se aprovada, vai colocar pastores, pessoas que usem Efésios 5, 21, 23, numa berlinda em que há um risco de serem denunciados. A palavra do Senhor diz: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Se esta lei for aprovada, a chamada lei da misoginia, ler um texto como esse pode colocar em risco aquele que o proferir. Então nós estamos diante de um momento bem delicado. A pergunta que nós devemos fazer é: o Espírito Santo errou ao inspirar o apóstolo Paulo ao escrever essa porção das Escrituras? Afinal, 2 Timóteo 3,16 afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. E vai dizer para que é útil: para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E aí nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra diz e àquilo que é o momento histórico que estamos vivendo. Se na sociedade moderna, meus irmãos, há uma corrente empenhada em desconstruir o sentido de autoridade, a palavra de Deus, no entanto, nos apresenta um modelo distinto e redentor de autoridade espiritual. Uma autoridade que não domina, mas apacenta. Uma autoridade que não se impõe, mas serve. Uma autoridade que não busca seus próprios interesses, mas zela pelas almas que lhe foram confiadas. É bem verdade que algumas pessoas investidas da autoridade espiritual nem sempre respeitam esses princípios das Escrituras. Há autoridades que se impõem pelo autoritarismo, há autoridades que se impõem não pelo cuidado com as almas, mas pelo interesse do ganho próprio. E aí a gente vai ver o texto bíblico condenando esse tipo de autoridade. Os dois textos que nós lemos, tanto em Jeremias como em Hebreus, nos servem de fio condutor para refletir sobre essa figura de autoridade. Olhem primeiro para Jeremias 3,15. Ali nós temos Deus prometendo pastores segundo o seu coração. E aí, para nós compreendermos a profundidade dessa promessa, nós precisamos olhar para o contexto de Jeremias. O profeta exerceu seu ministério
em Judá nos anos finais, antes do exílio babilônico. O capítulo 3 utiliza a metáfora do adultério espiritual. Israel havia cometido esse pecado. Judá está indo no mesmo caminho da infidelidade a Deus. Deus então acusa Judá de repetir esses pecados que Israel havia cometido, entregando-se à idolatria e tratando isso como um adultério espiritual. Mas em meio a isso nós vemos um chamado da graça, o chamado ao arrependimento. Voltem, ó filhos infiéis, eu curarei a vossa infidelidade, diz o Senhor. E aí é nesse cenário que Deus apresenta a mensagem de restauração, prometendo pastores segundo o seu coração. E aí a expressão segundo o coração, ela é muito significativa, porque o coração no Antigo Testamento era, na realidade, aquela sede que refletia o caráter das pessoas, refletia aquilo que era o centro da personalidade. Coração falava de vontade, de intelecto e de caráter, então diz respeito ao centro da vida. Pastores, segundo o coração de Deus, são aqueles cuja vida interior foi moldada para refletir o caráter divino. Isso contrasta com aqueles falsos pastores que apacentavam a si mesmos e que buscavam o interesse próprio, o ganho pessoal. A restauração do povo de Deus não vem apenas por disciplina, mas pela provisão de uma liderança espiritual genuína. A segunda parte do versículo vai dizer que eles apacentarão com conhecimento e com inteligência. Conhecimento refere-se à intimidade com a palavra do Senhor. Sem intimidade com a palavra não há conhecimento bíblico. Enquanto que a inteligência diz respeito à capacidade de aplicar na prática esse conhecimento. O pastoreio bíblico não é mera administração, é, sobretudo, alimentação espiritual. Não é raro, no dia a dia do ministério pastoral, o pastor deixar a sua função principal para cuidar de outras atribuições que não seriam atribuições pastorais. E muitos de nós incorremos nesse erro de deixar aquilo que é a atividade principal da ação pastoral para incorrer naquilo que diz respeito a ser um administrador e uma série de outras coisas. E nós, enquanto denominação, temos pago um alto preço por isso. Porque os pastores são formados e preparados para apacentar o rebanho, pastorear igrejas. Mas em nossas convenções não é raro eleger-se um pastor para presidir uma organização que não precisaria ser necessariamente presidida por um pastor. E aí você coloca um pastor à frente de uma Juerp da vida e a administração é mal feita e acaba se quebrando e perdendo aquele que foi o maior parque gráfico da América Latina. Você coloca pastor para administrar uma Juratel, que era uma organização que tinha direito de transmissão de TV para o Brasil e para o mundo. E aí, ao longo da história, essa administração foi sendo mal conduzida, perdemos isso. Você coloca pastores para dirigir seminários. Precisa ser? Necessariamente não. Tem administradores nas nossas igrejas com melhor formação para cuidar dessas organizações do que pastores. Então, pastor é chamado para pastorear e apacentar o rebanho do Senhor. Mas, muitas vezes, a carência acaba levando também pastores para essa direção. Há pastores que gostam da vaidade de exercer um cargo de presidência disso, daquilo, de liderança disso, daquilo. Se há um conselho que eu, olhando agora, depois de 38 anos de ministério pastoral, eu daria para um jovem pastor, não se envaideça com isso. Não chame para si responsabilidades para as quais Deus não lhe chamou. Tenha a humildade de cuidar daquilo para o que Deus lhe chamou.
Por isso que nos últimos anos a minha visão pessoal e prioridade é: discipulado é a coisa principal a que pastor deve dedicar o seu tempo. Porque foi a isso que Jesus confiou o ministério dos pastores: cuidar, ensinar a palavra dele. Então, nós precisamos olhar para a história, o exemplo, para não incorrer nos mesmos erros. O pastor é, antes de tudo, um homem da palavra, alguém que conhece a palavra de Deus e sabe comunicar esse conhecimento com sabedoria. Essa promessa encontra seu cumprimento em Jesus, o bom pastor, e se estende a todos os pastores que ele constituiu sobre o seu rebanho. Em segundo lugar, um modelo de líderes infiéis, ou líderes fiéis, digo, que aparece lá em Hebreus 3, 13, 7 a 8. A epístola aos Hebreus, ela foi escrita a cristãos que enfrentavam perseguição e a pressão para abandonar a fé. No capítulo 13, o autor traz exortações práticas sobre como a vida cristã deve se expressar, incluindo aí a relação com os líderes. O versículo 7 nos ordena: lembrai-vos dos vossos guias. O termo grego utilizado aqui indica uma ação contínua, uma reflexão intencional sobre aqueles que pregaram a palavra. A autoridade espiritual não reside no carisma da pessoa, mas na fidelidade à proclamação das Escrituras. Nós somos instruídos a considerar o fim da sua vida, diz o texto. O foco não é apenas como viveram, mas como terminaram. Eu tenho repetido algumas vezes que o mais importante não é como você começa, mas é como você termina. Se você vai começar uma obra, comece fazendo o melhor. Mas tenha o cuidado de preservar o seu melhor para terminar bem. Porque se você começa muito bem e termina de qualquer jeito, você vai ser lembrado pelo modo como terminou e não pelo modo como começou. Então, faça bem aquilo que lhe vem às mãos para fazer, como diz o texto bíblico, no melhor das suas forças. A fé que persevera até o fim é aquela que merece ser imitada. E aí, meus irmãos, note bem o que o texto diz. O texto diz que devemos imitar a fé. Imitar a fé. Não a personalidade ou o estilo do líder, de como se deve imitar. Imitar personalidades, muitas vezes, vai produzir clones. Pessoas que replicam exatamente aquilo que o seu líder faz. E nós temos no Brasil uma igreja que é exemplo disso. Até a voz é semelhante do seu líder. Imitar personalidades produz clones. Imitar a fé produz discípulos. Imitar a fé produz discípulos. E é isso que nós devemos ter. É a confiança em Deus, nas aflições e a fidelidade ao Evangelho que devem ser reproduzidas na congregação. Versículo 8 vai coroar essa verdade, dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E aqui é bom nós notarmos que esta não é uma verdade isolada ou uma frase isolada no texto. Ela é, na verdade, o fundamento da liderança. Porque a fé dos líderes do passado pode ser imitada porque o Cristo que eles anunciaram é o mesmo, não mudou, permanece. Os líderes passam, mas o Cristo que eles proclamam permanece. Isso protege a igreja da dependência doentia de um homem e do desespero quando um líder parte. E isso é significativo para nós neste momento. Cristo, meus irmãos, é a nossa âncora imutável. Cristo é aquele que nos dá a razão para prosseguir. Pastores vêm, pastores vão. Nos 107 anos desta igreja,
quantos pastores aqui estiveram? Meu tempo está chegando ao final. Outro pastor virá, e depois dele, outro virá. Mas a igreja permanecerá até que Cristo volte, ou até que ele a arrebate. E assim nós precisamos olhar sempre para a pessoa de Jesus como referencial. Então você está na igreja, não é por conta do pastor humano que ele colocou aqui, mas você está na igreja porque você serve a Jesus e caminha com ele na sua igreja. Eu sei, meus irmãos, que no coração de alguns de vocês pode estar aquela ideia de procurar uma igreja mais próxima da sua casa no momento que a igreja mudar de pastor. Eu quero dizer para você que não, você não deve fazer isso. Você deve acalmar o seu coração, continuar amando a sua igreja, continuar investindo o tempo na sua igreja, continuar dando o melhor das suas energias na sua igreja, para que ela cresça, para que ela prospere, para que ela avance, para que ela construa um ministério relevante, que tanto eu quanto outros pastores que por aqui passaram sonhamos. Ministérios relevantes, transformadores, igrejas que sejam impactantes e abençoadoras na vida da cidade, na vida das pessoas. E isso diz respeito a todos estarmos unidos num só propósito, andando de mãos dadas. Terceiro lugar, olhe para o texto de Hebreus 13, 17. A resposta do rebanho à liderança espiritual. O autor de Hebreus avança com a aplicação prática. Obedecei aos vossos guias e sede submissos. Esta obediência não é cega ou militar, mas uma resposta de confiança fundamentada na credibilidade do líder. A submissão implica em ceder voluntariamente, reconhecendo que Deus estabeleceu aquela liderança para o bem do corpo. O motivo aqui é solene, pois velam por vossas almas, diz o texto. O termo grego significa vigiar sem dormir. Como aquele pastor que protege o rebanho durante a noite dos predadores que possam rondá-lo. A liderança bíblica é vigilância constante e cuidado zeloso. Além disso, os líderes fazem como quem deve prestar contas. E aqui todo pastor vive sob a consciência de que ele prestará contas a Deus sobre o seu ministério. É um peso espiritual imenso que nenhum homem carrega por vontade própria, mas por chamado divino. Eu tenho consciência de que Deus me chamou quando eu era um jovem com 19 anos de idade. Se eu tivesse que fazer escolha entre as minhas outras opções de carreira e o chamado, eu certamente escolheria como homem aquilo que seria uma opção de outras carreiras. Mas o chamado ministerial é algo que nos fisga de uma tal maneira em que a gente abre mão de qualquer outra coisa por obediência ao chamado de Deus. Certamente você, na sua área, na sua atividade, tem um chamado para exercer aquilo que você está fazendo hoje. E você o faz não pensando num ganho pessoal. Você o faz não necessariamente pelo ganho financeiro, mas você o faz por entender que aquele é o sentido da sua vida. Você o faz por entender que Deus te chamou para aquilo, a vida te convoca para aquilo, e isso traz para você realização. Isso traz satisfação. A igreja é exortada a permitir que os líderes sirvam com alegria e não gemendo. Quando a congregação é cooperativa e grata, o ministério floresce. Quando há rebeldia e crítica constante, o pastor ministra com pesar. E os irmãos, pessoas que tenham passado por diferentes igrejas, certamente conhecem esta realidade. Eu mesmo, no começo do meu ministério nesta igreja, sentia esse pesar, que era subir a este púlpito e falar a uma igreja que eu não sentia ser a igreja da qual eu era pastor.
porque havia muitas pessoas daquele começo que, sentadas nos bancos da igreja, não me viam ainda como seu pastor. Eu sei que no coração de alguns irmãos, com a mudança de pastorado, alguns irmãos vão, no seu imaginário, ver aqui à frente uma figura que reproduz aquilo que o pastor Edson fez por muitos anos. Mas é preciso remodelar a sua percepção para aceitar uma nova liderança sem resistência, sem oferecer um ambiente de crítica, de pesar. Isso certamente não faz bem ao ministério. Quando há rebeldia e crítica constante, o pastor ministra com pesar. O texto adverte: porque isso não vos aproveita. Uma igreja que esmaga seu pastor sob o peso da ingratidão é a primeira a sofrer as consequências espirituais de um ministério enfraquecido. Nós fomos, meus irmãos, e somos muito amados por esta igreja. Eu digo aos irmãos, continue a fazer isso com o pastor Sagai, com sua esposa Gessiane, com seus filhos Samuel e Sara. Continue a amar essa família. Com o tempo, os irmãos vão aprender a conviver com eles, assim como com o tempo aprenderam a conviver conosco e a lidar com cada um de nós. É preciso dar tempo ao tempo. É preciso ter paciência para que essa relação vá se ajustando no processo da caminhada pastoral. Alguns fundamentos bíblicos adicionais a essa questão. Para compreendermos isso, nós devemos observar o que as Escrituras dizem. Ezequiel 34, de 1 a 16, Deus denuncia os pastores egoístas, que se alimentavam a si mesmos e não cuidavam das ovelhas. O Senhor declara que Ele mesmo buscaria suas ovelhas. E isso estabelece que o pastor, segundo o coração de Deus, é aquele que reproduz o cuidado do próprio Deus. 1 Pedro 5, de 1 a 4, o apóstolo Pedro exorta os líderes a pastorearem, não por domínio, mas pelo exemplo. Ele aponta para o supremo pastor, Cristo, com autoridade última. Atos 20, 28, Paulo lembra aos presbíteros de Éfeso que o Espírito os constituiu para pastorear a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. O rebanho não pertence ao pastor, mas a Deus. Por isso, eu gosto de me referir aos irmãos, membros da minha igreja, ou da igreja que Deus me colocou, eu gosto de me referir como ovelhas de Jesus, a quem eu pastoreio. Não são minhas ovelhas. Os irmãos não são minhas ovelhas. Os irmãos são ovelhas de Jesus. Jesus os salvou. E Jesus é quem cuida dos irmãos. Eu ou qualquer outro pastor estamos no lugar que ele nos coloca para cuidar, assistir, mas entendendo que as ovelhas são do Senhor Jesus. Jesus, em João 10, de 11 a 15, se apresenta como o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. A autoridade de Cristo é fundamentada no sacrifício e no conhecimento relacional. Relacionamento próximo. 1 Tessalonicenses 5, 12 a 13, a igreja é chamada a aceitar, a acatar com estima e amor aqueles que trabalham e presidem no Senhor por causa do trabalho que realizam. Esses são textos bíblicos que nos ajudam a perceber de onde vem a autoridade espiritual. Mas, ao longo da história, nós temos também a voz de alguns teólogos, alguns outros pastores, líderes, que foram marcantes no seu tempo. Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, período nazista, em Vida em Comunidade, o livro dele alertou que a autoridade espiritual não se baseia em carisma ou talento, mas na palavra de Deus. Para ele, o verdadeiro líder aponta para Cristo e serve até o custo da sua própria vida.
Eugene Peterson, criticou a transformação do pastor em um gerente de religião. Ele defendia que a essência do pastoreio são a oração, as escrituras e a direção espiritual. O pastor não é um executivo, mas um homem que conhece suas ovelhas pelo nome. Meu primeiro encontro com o pastor Sagai neste mês de julho, eu, Val, ele, a esposa, conversando com ele, eu o encorajei exatamente a dedicar tempo à palavra, à oração e ao cuidado do rebanho. Deixar que as outras coisas os irmãos cuidam. Para isso nós temos as lideranças das nossas pastorais, para assumir as funções estratégicas da igreja. Para isso nós temos os ministérios, para cuidar de outras ações, mas que o pastor se dedique principalmente à coisa principal, que é a oração, a palavra e ao cuidado do rebanho. John Stott, ele ensinou que toda autoridade legítima é cruciforme, ou seja, moldada pela cruz de Cristo. Não há lugar para a liderança do reino que não passe pelo serviço e pelo sacrifício. Charles Spurgeon disse que lembrava aos seus alunos que o pregador que não sente o peso das almas não está qualificado para o ministério. A responsabilidade de prestar contas deve marcar cada sermão e cada visita. A W. Tozer insistia que ninguém pode conduzir outros à presença de Deus se não habita nela, se não está na presença do Senhor. A autoridade procede de uma vida de intimidade com o Senhor. E aí, meus irmãos, caminhando para a conclusão, como nós podemos aplicar isso? Os líderes devem examinar os corações se estão alinhados com o coração de Deus. A pergunta não é se somos eficientes, mas se somos fiéis. A pergunta deve ser essa. Lembrem-se sempre, nós somos mordomos, não somos donos. Cuidado que pertence a Deus exige profunda humildade. Para a congregação é preciso que cooperem com seus líderes, tornem o ministério deles uma alegria. Isso não significa aceitar erros, mas cultivar um espírito de respeito e de gratidão. Orem por seus pastores. O peso que eles carregam é real e exaustivo. E para todos nós, precisamos olhar sempre para Cristo. Ele é o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele é o bom pastor que se sacrificou por nós. O supremo pastor que um dia voltará. Toda autoridade humana é apenas um reflexo da autoridade dele. E aí nós podemos dizer que Deus, em sua infinita graça, prometeu e proveu pastores segundo o seu coração. Essa promessa se cumpriu plenamente na pessoa de Jesus Cristo e continua a se manifestar através de homens falíveis, mas chamados para apacentar com conhecimento e com inteligência. Que a PIB Natal, meus irmãos, continue a ser uma igreja que valoriza, respeita e ama sempre seus pastores. E que nós, pastores, sejamos cada vez mais confirmados à imagem do Supremo Pastor. Que olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o pastor imutável, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Você pode orar comigo nesse momento? Pai, eu quero bendizer o teu nome. Reconhecer que Jesus é o nosso supremo pastor. Reconhecer que tu és aquele que, como diz o Salmo 23, nada nos faltará. Tu és o Deus da provisão. Tu és o Deus que dá o recurso espiritual. Tu és o Deus que cuida do coração, da mente, cuida do físico. Tu estás presente em todo o tempo. A ti bendizemos e louvamos. Mas agradeço também, ó Deus, e louvo o teu nome,
porque o Senhor tem visto homens e tem considerado homens fiéis para servir nesse ministério. Eu te louvo e te adoro por teres, ó Deus, olhado para mim e me julgado fiel para servir nesse ministério. Assim como tantos outros, pessoas falíveis, pessoas imperfeitas, a quem o Senhor olha e vê o coração e resolve chamá-los para servir no teu reino. Ó Deus, que a tua graça não falte a cada um de nós, teus filhos pastores. Que o teu poder se manifeste nas nossas vidas e que o Senhor nos dê a graça de andar em integridade, em santidade, vivermos vidas que louvem e glorifiquem o teu nome. Ó Deus, remove dos nossos corações e do nosso caminho as vaidades que possam nos desviar do curso para o qual o Senhor nos chamou. Cuida de cada um de nós, dá-nos a consciência de obediência, de missão, de mordomos que somos e servos do Senhor. E, ó Deus, enquanto isso nós te pedimos, vai cuidando do teu rebanho, vai cuidando da tua igreja, vai, ó Deus, chegando no coração daquele irmão, daquela ovelha ferida, chega com teu bálsamo, com a tua presença, com a tua consolação. Eu coloco diante do Senhor a vida de cada um desses meus irmãos e rogo as tuas misericórdias. Nesse momento, ó Deus, eu apresento a ti a vida do irmão Raimundo Nonato, que passou por aqueles dias difíceis no hospital, mais de 40 dias, e agora pode estar em casa num processo de recuperação. Restabelece plenamente a saúde daquele teu filho. Eu quero colocar diante do Senhor a vida de Dona Noêmia Francisca, mãe de Conceição, que está, ó Deus, internada naquela UPA, naquele hospital, recebendo cuidado diante de uma broncopneumonia. Chega na vida dela para trazer cura e trazer saúde, trazer restauração. Ó Deus, eu quero apresentar ao Senhor a vida de Ana Selma, a irmã da Citônia, que está vivendo esse momento difícil de saúde. Ó Deus, que em meio à dor e ao sofrimento, ela tenha um coração voltado para ti. Ela perceba a tua graça, o teu cuidado, e o Senhor chegue com o conforto e o consolo. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a ti os familiares do esposo de Keila, Ranieri, que teve o falecimento do seu pai. Que o Senhor chegue com o conforto e a graça do Senhor no coração da família. Chegue com o bálsamo do teu Espírito e a tua presença. Pai, que cada um de nós recebamos de ti direção, orientação e consolo nos dias de dificuldade. Manifesta o teu cuidado, dando direção aos planos, aos sonhos que cada um de nós trazemos em nossos corações. Continua a abençoar essa tua igreja, continua a derramar bênção do Senhor sobre ela. E, ó Deus, traz o avivamento pelo qual temos orado. Traz um avivamento que possa fazer florescer aqui nesse lugar, ó Deus, um povo que verdadeiramente chama pelo teu nome, que te adora em espírito e em verdade. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor. Agrada-te, ó Pai, da adoração que ao Senhor prestamos, pois é no nome de Jesus que assim oramos. Amém. Amém.